O projeto Pensar e Fazer Arte e o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, apresentou no final do primeiro semestre de 2015 a aula aberta intitulada Retrospectiva das 115 entrevistas do Pensar e Fazer Arte, que objetivou mostrar um pouco do vasto material educacional, artístico e cultural inserido nas 30 aulas abertas e nas 115 entrevistas com personalidades do mundo da educação, arte e cultura. Para esta aula aberta, selecionei trechos das entrevistas que fizeram parte da apresentação. Com vocês agora, o primeiro programa de uma série de 3. Muito obrigado. Pois é. São essas coisas que... Qual é o procedimento geral? Preparam-se materiais, preparam-se orientações e acaba ali. Isso não é formação. Aí para. Isso não é formação Isso não é continuada. formação. Isso não é formação continuada. Formação continuada exige um grande trabalho com os professores, não para os professores, com os professores. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental. Olha, eu tive uma experiência inacreditável com a Prefeitura de Osasco. A Prefeitura de Osasco, o ano passado, me chamou para participar de um evento que eles estavam... A Secretaria de Educação lá da Prefeitura de Osasco, que eles estavam organizando para professores de inglês. Tinham preparado um material, tinham preparado um documento, eles queriam que eu examinasse antes e depois fosse lá para fazer um workshop, discutir com os professores. Isso aconteceu, eles disseram, agora nós vamos, durante 6 meses do próximo ano, ouvir os professores em relação a este documento. Bom. Nunca vi isto na minha vida antes. Nunca vi isso antes na minha vida. Nós vamos durante 6 meses. E agora, a semana passada, eu recebi um e-mail me chamando, dizendo, olha, podemos mandar o documento já revisado depois da contribuição dos professores? Excelente. É assim que se trabalha. É assim que se trabalha. É assim que se trabalha. Bem, Silvia, qual é a principal dificuldade que você encontra, ou que você encontrou e ainda encontra, ao ensinar literatura inglesa e norte-americana aos alunos que fazem os cursos dentro dos currículos de letras? É a mentalidade utilitarista, excessivamente prática atual. Não que uma mentalidade prática seja necessariamente ruim, mas um excesso de utilitarismo é muito ruim. Porque todo o ensino de literatura, eu vejo que é muito voltado para resultados, muitas vezes. O aluno espera resultados. Muitos dos professores esperam resultados e não consideram o processo, que é a coisa mais importante, né? A vivência do texto literário é um processo, e é um processo muito longo, muito vivo, muito vital. Outra coisa que eu vejo também de problemática é que a literatura é uma confluência, um território de confluência entre várias línguas e linguagens e entre vários territórios de conhecimento. Não, a gente tem que pensar, por exemplo, que a gente tem modelos no Brasil, pensar pós-terremoto de Lisboa, que as igrejas de Lisboa são dizimadas nesse terremoto, a gente só vai achar coisas similares em Salvador. Né? Os estudiosos têm que vir para cá para entender o que foi Lisboa. Né? Quando o barroco está morrendo na Europa, você tem um Aleijadinho em Minas Gerais que leva o barroco às últimas consequências. Então, assim, né, de uma elegância absurda, como toda etiqueta barroca pede. Exatamente. Né? Quer dizer, eu acho que todo universitário, todo estudante deveria dar uma fugidinha para Bahia, para cidades históricas em Minas Gerais, para visitar isso, para ver de perto mesmo, para ver a beleza do que... A estética, não é? Os traços são uma coisa assim... Até porque os modernistas depois vão entender nesse barroco inicial da colônia como as nossas raízes estariam ali. Exatamente. Então, a partir daí, você tem toda uma releitura no século XX, que vem até agora, onde isso está impregnado, né? Nosso sangue mesmo, né? É muito bonito. Eu gostaria de ter tempo de ir novamente. Meu tempo está escasso para viajar. Na contemporaneidade, o sentido de estética também mudou.
Quando se sai de uma exposição de pintura, de arquitetura, de dança moderna, principalmente, e não do ballet clássico, por exemplo, muitas vezes saímos do teatro com aquela impressão, ou mesmo após ter lido um livro, nós saímos com muita indagação, sem entender bem qual foi a intenção do artista, ou do produtor, ou do criador da manifestação artística. É este o papel da arte? A criatividade, como conhecimento, não tem limites a serem respeitados? Perdeu-se a escola da boa arte, isto é, você vai a um balé, você o assiste inteiro, você lê o que concebeu o espetáculo escreveu, e mesmo assim você não entende absolutamente nada, a não ser o malabarismo, a não ser os movimentos que são lindos, claro, os movimentos do corpo, a arte do corpo, mas se você buscar um significado, você não encontra. O que é isso, Fernando? O que está acontecendo? Bom, eu não sei, há um sem número de questões na sua pergunta, não é? Ela não envolve apenas uma, mas várias. Claro. Uma das questões que está por trás da pergunta que você acaba de formular é a da dificuldade de se entender e compreender um texto artístico. Sobretudo os textos mais modernos, não é? De vanguarda. Sim. Não é? Não é? Apoiados em recursos criativo-expressivos, os mais sofisticados. Sim. Tá certo? Graças realmente ao grande desenvolvimento tecnológico, sim. etc. Não é? E que exigem talvez um pouco mais de familiaridade do espectador ou do leitor com relação aos limites e às potencialidades desses instrumentos, desse instrumental técnico. Tá certo? Essa é uma das questões. Quer dizer, a literatura realmente, não é, sobretudo a de hoje, não é, ela oferece essa dificuldade, não é? Porque... Pontos de interrogação, você diria? Pontos de interrogação, ela oferece essa dificuldade. Levei 6 meses para descobrir que eu podia abaixar o ombro. Bom, isso foi o lado prático. Pouco tempo depois, eu fui para a Alemanha fazer o meu doutorado. E na Alemanha eu tive a sorte de encontrar alguns mestres que estavam trabalhando sobre fundamentos da comunicação humana e o corpo como ponto de partida e de chegada de toda a comunicação humana. Toda a comunicação começa e termina no corpo. Tudo sai dele e vem para ele. Não é? Então isso foi uma grande descoberta. Nós que trabalhávamos tanto com o jornalismo, com a publicidade, com todas as outras linguagens da comunicação, mesmo a linguagem artística, não tínhamos parado para pensar que antes mesmo de escrevermos uma palavra, existe um gesto para escrever essa palavra. E este gesto é que produz a palavra. Você tem que ler muito, tem que ter uma cultura muito grande, porque você precisa, se você não tem condições de sair, viajar, mas você precisa conhecer, você não pode ser assim, você fala de... Então, você está interpretando agora, supor, a Rainha Elizabeth na Maria Stuarda, por exemplo, de Donizetti, né? Aí você tem que saber o contexto histórico o contexto, a situação da sociedade da época também. Tudo isso para você fazer uma coisa legal. Na literatura não é a mesma coisa. Você abrir a partitura, aprender a música, sair e cantar nota, não. Porque a ópera é precedida de um livro, geralmente esse livro tem um contexto, tem uma sociedade de época que tem que ser muito bem estudada. Isso, com certeza. Então, assim, é uma formação e não pode ter pressa.
porque isso leva tempo. Você É um tem processo, é um processo, é um contínuo. É um processo. É um processo E contínuo. você não para nunca de estudar, porque a hora que você para de estudar, você regride. Música é assim, você não pode... é a mesma coisa que um instrumento. O teu instrumento é a sua voz. Então, você tem que estar com o teu instrumento continuamente no processo de aperfeiçoamento. Sim. E você não pode parar de trabalhar nunca. Né? E mesmo os vocalizes, por exemplo, diários, que tem que ser... Sim. Vocalizes diários, exercício de respiração, exercícios físicos também, Sim, porque o nosso corpo é o nosso instrumento, né? Sim. Nós apoiamos a nossa voz, nós usamos nosso corpo como instrumento, como sustentação da nossa voz, né? Sim. Porque senão a gente acaba com ela. Claro, Aqui, claro. não dá. Claro. Por que o entusiasmo é importante na sala de aula? A importância de qualquer aprendizagem, de qualquer ensino-aprendizagem, de qualquer processo de aprendizagem, não é terminar alguma coisa sem começar alguma coisa, isso em qualquer área do conhecimento. Então, o objetivo do processo de aprendizagem não é cobrir o currículo e sim revelar o currículo. Não é, exatamente. Não como uma coisa fechada. Exatamente. Não é só terminar, né, ensinar tudo que o aluno precisa, mas sim iniciar alguma coisa. Então, o objetivo é gerar o interesse no estudante com uma força tamanha para que ele possa continuar se aprofundando no assunto, mesmo sem a obrigação de fazer. Então, para que ele possa continuar estudando aquilo, mesmo quando nós, professores, nos ausentamos. Então, e para que a gente consiga isso, a gente precisa conseguir entusiasmar o estudante. A palavra entusiasmo é uma palavra que vem de uma série de palavras gregas que significam estar possuído por um sopro divino que te impele a fazer alguma coisa, né? Com interesse, com bastante vontade. Existem inúmeras aplicações da física moderna no mundo atual. Uma característica marcante da tecnologia atual é a miniaturização, né? Nós temos aparelhos cada vez mais individuais, né? Então, o celular é um telefone, TV, GPS, tudo para uma pessoa só. E para isso, internet. E você precisa, então, reduzir o tamanho desses aparelhos. Imagine que um celular, um smartphone, hoje em dia, ele tem uma capacidade computacional maior do que aquela que tinha a NASA quando a Apollo 11 pousou na Lua. Então, só que na época da Apollo 11 era uma sala repleta de computadores, né? O primeiro computador eletrônico de grande porte, né, ele ocupava uma sala enorme e funcionava com válvulas, né, do tipo daquelas televisões antigas. Aqueles rádios antigos. Rádios antigos. Válvulas maravilhosas, que a gente encontra muito em feira de antiguidade. Você vê aquilo aos montões sendo vendidas. Pois é. Porque hoje em dia ninguém mais quer aquilo. Ninguém mais quer aquilo. Virou uma peça de Mas eram muito antigua. boas. Muito boas. Eram muito boas. Agora, você não conseguia miniaturizar aquilo, né? Então, você não conseguia reduzir o tamanho desses aparelhos. E o que iria impedir, né, você de carregar isso no bolso. Claro. Agora, como que você pode fazer isso hoje? Pode por causa dos avanços da mecânica quântica, que é uma outra área da física moderna, né, separada da teoria da relatividade. E por causa disso se desenvolveu o transistor, né, e os chips, né, e você consegue então reduzir o tamanho dessas coisas, e você tem chips extremamente poderosos, com uma capacidade de cálculo tremenda, e que cabem na ponta de um alfinete. E qual é a relação disso com a nanotecnologia? É nanotecnologia isso, não é? Nanotecnologia é uma outra coisa. A nanotecnologia é tentativa de você construir máquinas cada vez mais sofisticadas em tamanho nanoscópico. O grupo faz alguns workshops com algumas escolas públicas da rede municipal, da diretoria do Butantan, e o meu objeto de pesquisa seria a análise do que eles estavam aprendendo, do que essas escolas estavam produzindo a partir dos workshops que eram dados aqui na PUC, por esse grupo. Então, eu comecei a relacionar o meu TCC com esse trabalho que eu estava fazendo. E o que aconteceu? Eu vi que esses trabalhos não eram separados, eu estava considerando os dois como duas coisas distintas, que não eram.
E em uma das reuniões com o grupo de formação, com o grupo de pesquisadores, eu percebi, eu falei, mas isso é interdisciplinaridade. Claro. Porque às vezes a gente fica preso na interdisciplinaridade dentro da sala de aula. Sim. E essa é uma questão que começa muito antes. O professor interdisciplinar, ele não é professor interdisciplinar dentro da sala de aula. Isso é uma coisa que começa muito antes do professor pôr o pé na sala de aula. Você também é interdisciplinar nas ações da sua vida. Sim, sim. Né? Também. Porque não difere muito das ações pedagógicas, vamos dizer assim. Quando você é interdisciplinar 100%. Uhum. E quando eu me vi inserido nesse contexto de pesquisa, que nós nos reuníamos ali num grupo que tinha pesquisadores fantásticos, como Fernanda Liberali, Maria Cecília Camargo Magalhães. Sim. Tinha pesquisadores, estudantes do doutorado, de mestrado, tinha eu de iniciação científica e tinha também 2 alunos de ensino fundamental que estava junto com os grupos de pesquisadores, todo mundo como pesquisador, mas nos diferentes pontos de vista, né? Nos diferentes momentos da vida ali, nas diferentes perspectivas. E quando eu olhei aquilo, eu olhei que havia uma discussão para o planejamento desses workshops que nós dávamos para as escolas da rede municipal. Eu falei, isso devia ser uma construção, um planejamento. Isso que devia ser um planejamento de aula, isso que devia ser um planejamento. A Fabiola, ela é uma graça de pessoa, é uma pessoa do bem, a gente está sempre junto agora em festas, eventos, porque ela é uma figura, Tem a cobrinha, a Judite. A Judite é fantástica. A Judite quem faz a Judite também é um produtor nosso muito criativo, que está sempre ajudando a gente ali. E o fato de você ter a Record, uma emissora grande, um time grande, é muito legal, porque você vai fazer uma matéria sobre... a gente precisa de uma roupa de palhaço, vai lá e pega, tem. Eu preciso de uma roupa de rei, vai lá no acervo e pega. Eu preciso... Gente, hoje a gente precisa de uma tabela de basquete. Já vem 3, 4 caras, os caras já instalam na hora para você ali. Isso é legal. As pessoas não têm ideia disso na televisão. Mas o legal de você trabalhar numa emissora grande é isso. Bom, é lógico, você tem todos os recursos o que a gente quer? Hoje é o dia... a gente vai trazer aqui o Brigadeiro Gigante. E como você lida com esses homens que, por falta de informação e por preconceito também, não aceitam o exame de toque? Há casos deste tipo ou todos aceitam numa boa? É apenas uma questão de diálogo ou é uma questão de psiquiatria? Olha, eu acho que realmente às vezes é uma questão mesmo de psicologia mesmo. Porque tem homens que chegam ao consultório e que eles vêm lá porque a esposa marcou a consulta e eles não querem o exame físico. É lógico que todo o relacionamento... Então, eu acho que isso acontece com o tempo e é um curto intervalo de tempo. Todo o relacionamento médico-paciente depende muito de empatia. Então, é importante que você escolha um médico que você simpatize com ele e que o médico simpatize com você. Claro, então, para criar aí um vínculo, né? Esse médico ele precisa estar disponível e precisa ter um bom conhecimento técnico também. Então, unindo essas 3 características, você vai ter um bom urologista. E se você não está ainda à vontade para fazer o exame, provavelmente, se você escolheu bem o seu médico, em poucas consultas ele vai te convencer com argumentos bastante lógicos de que é importante fazer o exame físico da próstata. Claro. E é assim que acontece com os meus pacientes. Então, alguns pacientes, são poucos, que hoje em dia ainda não desejam fazer o exame, com poucos argumentos, na consulta seguinte a gente consegue convencê-los de que é um exame simples, indolor e que é muito informativo para o tratamento. E para o diagnóstico. Lógico, ele é fundamental. Nádia, o que é de comum entre o fazer artístico e o fazer educativo? Bem, esses dois campos, esses 2 fazeres, têm em comum, ou guardam entre si, grandes semelhanças. Em primeiro lugar, ambos constroem, pelo seu fazer, uma relação que é única.
uma relação que se pauta pela construção ou pela mudança da visão do outro. Ambos são construções históricas. Sim. E, portanto, variam conforme o tempo e conforme o espaço. E ambos necessitam de artífices para sua concretização. O artista ou o professor, que eu também vejo como um artista, como o via Paulo Freire. O instrumento de que se vale o artista-professor é a sua competência comunicativa. E, portanto, essa competência é que vai determinar a qualidade do produto, ou seja, a qualidade da aprendizagem que se obtém do fazer pedagógico. Sim. Uma coisa, na verdade, eu vou fazer uma pergunta, que é sobre a mulher. Você falou do poder do feminino, né? Logo no começo. Mas eu vejo as duas mulheres de Hamlet, a Gertrudes e a Ofélia, sem isso, como mulher, não o feminino, mas mulheres numa sociedade. E ali, ali sim uma fragilidade muito grande, né? Que a Lady... o homem daquela relação é a Lady Macbeth. Pois é. E ela se dissexa, né? O homem dando uma conotação machista contemporânea à frase. Então eu queria saber, bom, enfim, como vocês veem aí essa questão dessas duas mulheres nessa sociedade, pensando na questão da mulher, não do feminino, no Hamlet. Então, a Gertrudes e a Ofélia, assim como o Hamlet, como o Polônio, como todos os personagens, podem seguir por vários caminhos. Vários caminhos. O caminho escolhido pela Selma é muito claro para mim. Ela faz uma rainha discipulada, uma rainha consciente do que está fazendo, mas fazendo parte conscientemente de um jogo meio... A Ofélia da Ana é uma menina surpreendida pela decomposição de um homem maravilhoso, no caso do Hamlet. E ela é invadida por uma corrupção afetiva, intelectual, avassaladora. Ela não tem estrutura para suportar aquilo e enlouquece. Mas assim, eu lembro que durante o processo de ensaio, o Ron pedia muito para as mulheres não serem passivas nas relações. As nossas cenas todas, ele propunha que elas partissem para dentro do Hamlet. A Ofélia, quando o Laertes diz, olha, cuidado, não vá se entregar, porque o que ele está te dizendo, ele está só te seduzindo, toma um tapão na cara. Como assim? Tem um movimento ativo, uma tentativa da direção em promover nas mulheres do espetáculo, da peça, um movimento ativo, não serem essas mulheres puritanas do autor. O primeiro assunto que eu acho interessante é um assunto que apavora tanto o aluno graduando, aqueles que estão fazendo cursos universitários, como também aqueles que fazem lato sensu, aqueles que fazem mestrado e aqueles que fazem doutorado, que é realmente o projeto de pesquisa, não é? Quais são os passos para a feitura de um bom projeto de pesquisa? Muito interessante a sua pergunta, né? Porque, ao mesmo tempo que ela tem uma resposta que eu diria sinteticamente pequena, porque são praticamente 5 pontos, 6 pontos, no entanto, ela traz no bojo uma reflexão muito séria, porque esses pontos são muito difíceis de serem encaminhados, não são fáceis, né? Mas eu começaria dizendo que um primeiro ponto importante para você fazer um bom projeto de pesquisa é você se colocar no seu contexto profissional ou pessoal e dentro desse seu contexto de vida, você começar a perceber se alguma coisa o inquieta, se você tem alguma pergunta que te interessa, alguma curiosidade que você gostaria de responder.
se você percebe assim carências, necessidades para as quais você ainda não está vendo respostas. Ou então as respostas que aparecem para essas questões já estão ultrapassadas e já não adiantam mais. Então precisaríamos encontrar respostas novas. Então, essa preocupação ao fazer um projeto de pesquisa do pesquisador se colocar no seu contexto é muito importante porque fundamental, porque isto vai dar a ele a paixão por fazer uma pesquisa. Sem paixão é muito difícil a gente fazer uma pesquisa. E essa paixão vem de você localizar alguma coisa que te interessa, né? Que está pegando de alguma forma e para o que você precisa alguma resposta, não é? E aí você começa a engendrar esse projeto. Elas acontecem em bares ou na própria casa dos músicos, em que todos se juntam para tocar o chorinho ou o choro. Não existe uma formação específica e os músicos vão chegando e se juntam à roda. Isso é verdade? Porque a formação específica, como você me falou, vocês começaram aos 12 anos sem saber música. Então, e a própria história do choro, são várias influências. O choro é um resultado de muitas influências, né? Então, eu acho que isso continua se perpetuando. Você sempre tem um novo instrumento, alguém que interpreta novamente. Sim. Então, realmente, em geral, as rodas pelo menos que eu vou, ou que eu ia, que não tem preconceito, digamos, com um novo instrumentista. E aí é uma questão também de habilidade do instrumentista. Por exemplo, se tem 3 violões, de adaptar. Um vai fazer os baixos, mesmo que seja com 6 cordas. Um vai fazer o segundo, outro vai fazer o primeiro, aí o cavaco junto com a flauta com... Tem que se entender também, né? Com a situação que tem. Porque também, às vezes, todo mundo não vai dizer quem vai tocar, quem não vai tocar, né? Não tem essa hierarquia, assim. Não sei que seja uma coisa muito formalizada. Mas tem até um companheirismo, né? É um companheirismo. E é uma prática antiga, né? Desde o princípio do choro, tem um jornalista que fazia o diário das rodas. Ele contava como foi a roda de ontem, na casa de tal pessoa, quem tocou, qual era a música que tocava. E ele escreveu um livro chamado Reminiscência dos Chorões, e ele assinava como O Animal. Então eu não me lembro o nome dele exato, mas esse livro saiu, ele assinava assim, O Animal. Era um jornalista da época do Rio.